Câmera. A outra tá ligada? Pessoal, vamos lá para a página 10 do livro didático. Sistema genital. Tá? Então é aquilo, eu vou explicar o conteúdo. Qual página, senhor? Página 10. O que vocês tiverem de dúvida ou alguma coisa que queiram acrescentar, fico à disposição, podem falar. Gosto que interajam, tá? Deixa eu puxar aqui minha poltrona para perto. Bom, página 10, livro didático, volume 8. Então, gente, aqui, semana passada a gente viu o sistema urinário, né? Agora a gente vai ver o sistema genital, ok? Ele foi dividido já faz um tempinho, porque ele tem essas duas funções, né? Então, vocês podem ver que agora é sistema genital. Antigamente, não sei se vocês chegaram a pegar no ensino fundamental, acredito que não, mas na minha época do colégio era sistema reprodutor, agora é genital, tá? Então, o sistema genital, ele tá falando para nós sobre a parte sexual, né, dos indivíduos, da espécie humana, principalmente aqui, no nosso caso, que a gente tá vendo, tá? Então, aqui a gente vai ver toda a produção celular, toda a produção gamética, a formação dos gametas, a parte de reprodução, como é que acontece toda essa liberação gamética, como é que acontece o início da produção dos gametas, o fim também, tá? Então, a gente vai ver tudinho. E os órgãos que são responsáveis por toda essa transformação lá dos gametas, tá? Bom, então a gente começa ali falando sobre o sistema genital masculino, tá? Então ele é formado pelo pênis, pela bolsa escrotal, que é a que abriga os testículos, né? E as glândulas acessórias. Então, as glândulas acessórias vão participar lá da formação do esperma, tá? E as vias espermáticas, que aí a gente tem a uretra e os canais lá que compartilham com o sistema urinário. Bom, então a função, né, relacionada ao sistema genital é o ato sexual, né, a liberação dos gametas para a reprodução, tá? Então ele é responsável pela produção também, os órgãos genitais masculinos, pela produção dos hormônios sexuais, tá? Então a testosterona e também pela produção das células reprodutivas, os espermatozoides, tá? Então aqui, ó, tá mostrando para nós como é que fica toda a estrutura do órgão genital masculino, né? E qual a sua relação com o sistema urinário, tá? Então tá mostrando para nós ali na imagem do rapaz os rins, os ureteres e a bexiga. E aí a partir da bexiga uma ampliação dos órgãos genitais, tá? Então a gente tem ali relacionado, começando de trás para frente, o ânus, a porção final do intestino grosso, e aí vindo mais aqui para perto, né? A gente tem então a bexiga urinária, né? Que fica logo acima, assim, da estrutura. Nós temos ali tá mostrando para nós o ureter que liga a bexiga aos rins. Tá aqui, ó, em laranjinha, a ligação do ureter aos rins. Depois, o ducto deferente, tá? A gente vai ver isso tudo com calma. A vesícula seminal que fica lá atrás da bexiga, ok? O ducto ejaculatório que conecta a vesícula seminal ao pênis,
ok? A próstata, que fica ali encaixadinha nessa parte toda ali entre o ducto ejaculatório, tá? Depois, o pênis, a uretra dentro do pênis, ali atrás a glândula bulburetral, que a gente vai ver a função dela agora, ok? O epidídimo, que fica logo acima dos testículos, o testículo e a bolsa escrotal, tá? Então, os testículos, eles são as glândulas sexuais, as gônadas, tá? Então, eles vão apresentar uma forma oval, mais ou menos uns 5 centímetros de comprimento. Eles vão... Desculpa, gente. Eles vão se localizar fora da cavidade abdominal, né? Então, lá no saco, na bolsa escrotal, no saco escrotal. Por que as gônadas elas vão ficar nessa estrutura fora do abdômen? Para regular a temperatura, tá? Então, essa bolsa ela é formada por finas camadas, né, que vão auxiliar nessa manutenção da temperatura para a produção do espermatozoide, tá? Então, ó, tá mostrando para nós que a temperatura da bolsa escrotal ela é cerca de 3 graus a menos que o corpo, tá? Então, essa temperatura é a temperatura excelente para uma produção de espermatozoides de forma eficaz, tá? Então, por isso que as glândulas ficam fora da parte abdominal do corpo, tá certo? Vamos ali para a página 11, ó. Que tá mostrando para nós um corte dos testículos, né? Dessas gônadas. Então, a gente vai ver ali, ó, que o testículo ele é formado de vários túbulos, os túbulos seminíferos, né? E esses canais, esses túbulos que são os responsáveis, então, pela espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, tá? Então, ali dentro daqueles canais que vão ter essa produção dessas células espermáticas. Lembrem que as células espermáticas, elas são formadas através da meiose, que é reducional, tá? Então, fala ali para nós, ó, que os tubos seminíferos, os espermatozoides, eles seguem pelo epidídimo, que seria aquela estrutura ali acima né, conectada, mas acima do testículo, e vão sair em direção, então, lá ao ducto eferente, tá? Eles vão levar 2 dias para passar do epidídimo, pelo epidídimo, no período que eles vão se modificar e amadurecer, tá? E aí, ali no quadradinho mostra pra gente que a espermatogênese, ela dura cerca de 70 dias, então a reprodução, né, a formação dos espermatozoides, ela vai durar esse período, 70 dias, né, e que os 2 testículos, eles vão produzir, em média, 120 milhões de espermatozoides por dia, tá? Então, é muito espermatozoide produzido por dia para ter uma eficácia na reprodução, tá certo? Aí, naquele quadradinho do lado da imagem da representação dos testículos, fala para nós, ó, que os testículos contêm células que nutrem os espermatozoides, que são células intersticiais, nas quais secretam testosterona, o hormônio que atua na produção dos espermatozoides e no desenvolvimento e maturação das características secundárias masculinas. Então, testosterona, engrossamento da voz, a criação de pelos, né? Desenvolvimento muscular. Isso tudo são características sexuais secundárias que vão aparecer no momento que a testosterona ela é produzida, né, com mais eficiência, além da produção do espermatozoide também, tá? Bom,
Ali embaixo fala para nós sobre o armazenamento e liberação dos espermatozoides. Então, eles são liberados a partir da ejaculação, tá? Que é uma contração muscular que vai fazer com que os espermatozoides eles sejam expulsos, né? Lá dos testículos. Então, eles vão caminhar, vão percorrer todo aquele ducto eferente ali, né? Todo o ducto eferente. Olha só, aqui, ó, tá melhor, ó. Então, eles vão sair daqui e eles vão fazer todo este caminho, ó, eles vão sair daqui do testículo, né? Então, eles vão fazer todo este caminho até serem expelidos, tá? Então, eles têm que fazer todo esse transporte, então, através de contrações musculares. Lembram que as contrações musculares são os que impulsionam tudo do nosso corpo para fora ou para dentro, né? Se a gente pensar no nosso sangue, né? Para dentro de outros vasos. Mas as contrações musculares são as que ajudam a gente a transportar as coisas no nosso corpo, né? O útero também faz contração muscular para expelir o feto ou a própria menstruação, tá certo? Então, aqui vão ser contrações musculares. Então, elas são essa estrutura, o sistema genital, ele é todinho muito muscularizado para conseguir fazer essas contrações de forma eficiente, tá? Ó, então ali diz assim, ó, além de proporcionar a liberação dos espermatozoides, o ducto deferente armazena, mantendo a fertilidade dos gametas até 1 mês. Então, ali naquele ducto, eles podem ficar armazenados até 1 mês, tá? Depois de 1 mês, eles ficam inviáveis, tá? E se não forem eliminados, os espermatozoides vão morrer por apoptose. Tá? E o corpo vai reabsorver, tá certo? Não vai ter nenhum problema horroroso, tá? Morre por apoptose como qualquer célula velha nossa, ok? Pessoal, tem muita gente com a câmera desligada, deem uma mexida aí nas câmeras de vocês. Luíde, Manu, Lohana, Gabriel, Luísa. Sônia, minha câmera tá ligada. Tá, então, por isso que eu tô falando, dá uma mexidinha aí no... Não sei se tá no celular, no computador, porque às vezes ele entra em stand-by e desliga. Bom, então aqui embaixo, ó, fala que o ducto deferente direito se liga ao esquerdo, né? Então, eles vão se conectar, os ductos, chegando à porção posterior da bexiga urinária, onde a gente vai encontrar apenas um cano, vamos dizer assim, né? Onde recebe o conjunto secretor das vesículas seminais, que passa a ser chamado de ducto ejaculatório. Então, eles vão sair dos testículos ducto deferente, tá? Quando eles se juntam e se conectam a essas estruturas, né, que vão ter, onde vão ter as vesículas seminais, onde vai ser formado o sêmen, ele vai se transformar em ducto ejaculatório, porque aí vai se juntar as células espermáticas junto com o sêmen para formar, então, né, a estrutura toda, né, no líquido seminal todo. Bom, então ele diz ali, ó, após atravessar a próstata, que a gente viu ali bem conectadinha, o ducto ejaculatório abre-se na uretra, né? Então, o ducto ejaculatório ele vai se unir lá na uretra. Lembra que a gente falou, quando a gente falou de sistema... Nossa, hoje eu tô lerda. Sistema urinário, que a uretra masculina ela serve para essas duas coisas, né? Para eliminar a urina e para eliminar o esperma. Então, ali, quando chega na parte
do pênis, vai ter essa conexão do ducto ejaculatório com a uretra, tá? Para ir fazer, né, essa liberação dos espermatozoides. Bom, então ali, ó, as glândulas acessórias são as que vão produzir, vão constituir o sêmen, né? Então a gente não tem só espermatozoide no sêmen. E aí a gente vai ter essas glândulas que vão nos ajudar a produzir, né? A gente não, os homens. As vesículas seminais, então, elas são 2 glândulas. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês no... Sim, aparece. Então, a vesícula seminal é aquela que eu falei para vocês que elas ficam bem atrás da bexiga. Tá? Então, elas são glândulas responsáveis pela produção do líquido seminal, tá? Que é lançado lá pelo ducto ejaculatório. Então, ela vai estar ali atrás da bexiga, logo abaixo da bexiga, e a sua secreção ela é clara, fluida e alcalina, tá certo? Ela tem essa produção alcalina para auxiliar na neutralização da acidez da vagina, tá? Para conseguir fazer com que os espermatozoides entrem e não sejam eliminados, tá? Porque a vagina ela tem uma acidez para proteção contra patógenos, tá certo? Então, para o espermatozoide não se transformar num patógeno e acabar morrendo, esse líquido auxilia nessa neutralização da acidez, tá certo? Então, ali diz que as secreções, então, ó, dessas vesículas corresponde a 60% do volume do sêmen, tá? Tem também carboidratos, frutose. Por quê? Por que o sêmen vai ter carboidrato e frutose? Eles que nutrem os espermatozoides, tá? É como se fosse a clara do ovo lá para alimentar o pintinho quando ele quando ele se transforma, né? Quando ele está em crescimento. Então, o sêmen ele vai ter carboidrato e frutose para nutrir as células germinativas, vamos dizer assim, tá? Os espermatozoides. Com essa nutrição, os espermatozoides vão ter energia para conseguir fazer atravessar todo o caminho, né? Da vagina até lá o óvulo, que vai estar lá perto do ovário, tá? Então, é um passeio bem grande que ele vai fazer, ok? Como ele precisa de muita energia, eles vão ter mitocôndrias que vão fazer esta produção de energia, tá? Então, lá a gente vai... Eu acho que tem uma imagem aqui de um espermatozoide, mostrando para nós ali a parte onde fica concentrada a maior parte de mitocôndrias que tem essa função de realizar a energia, de produzir a energia para o espermatozoide conseguir nadar, né? Chegar até o óvulo. Bom, a próstata, como eu falei para vocês, mostrei ali, né? É uma estruturazinha que fica, vamos dizer, em contato ali com os ductos. Então, ela tem aproximadamente 4 centímetros. Ela é uma glândula que ela tem uma consistência meio que esponjosa, tá? E ela vai produzir secreções prostáticas, que vão auxiliar, então, na condução, na fluidez dos espermatozoides, tá certo? Ó, então diz ali, ó, essas secreções correspondem a cerca de 30% do sêmen. Ó, então olha só, 60% do sêmen é esse líquido, né, que sai, esse sêmen, vamos dizer assim, que sai das vesículas seminais. 30% vai ser essas secreções prostáticas. Então, aí, ó, sobra bem pouquinha porcentagem para os espermatozoides, né? Que ainda tem outra substância que ainda vem junto, tá? Então, ó,
tá falando para nós que além do líquido prostático, a próstata, ela enche de sangue durante o estímulo sexual. E isso faz aumentar o tamanho, seu tamanho, auxiliando na obstrução do canal urinário. Então, o que acontece? No momento que o homem se excita e vai começar uma relação sexual, como a uretra ela tem duas funções, a de liberação da urina e a de ejacular, né, de eliminar os espermas, o sêmen, para não ocorrer um problema de sair urina junto com o sêmen, essa próstata ela se incha e bloqueia a parte da uretra que se conecta com a bexiga, tá? Para impedir a passagem da urina, tá? Então ela vai inchar a ponto de bloquear a passagem. É como se fosse ali colocasse um clips, tá? Então é impedido, impede a passagem, tá certo? Para não ter o problema da urina sair junto com o esperma, tá certo? Bom, vamos ali para a página 12, que aí ali em cima fala para nós sobre as glândulas bulbouretrais, tá? Então, são glândulas que vão produzir uma secreção viscosa, que vai corresponder 5% do sêmen, que vai sair na ejaculação. E aí diz assim, ó, por ação nervosa, lubrifica a glande do pênis, facilitando o ato sexual, tá? Essa secreção também neutraliza a acidez de restos da urina que existem na uretra. Então, ele vem para limpar, né, a uretra, para não ter nenhuma acidez que possa afetar os espermatozoides e auxilia, então, nessa lubrificação do pênis para facilitar, então, a cópula, tá? Bom, depois ali a gente tem o pênis, ó, então, é o órgão sexual masculino, todo mundo sabe, mas tá ali no livro, então, é onde a gente tem a uretra, então, é o canal onde tem a uretra. Olhem ali a representação do pênis, tá? Num corte ali. Então, a gente vai ter ali, ó, a uretra, um corpo esponjoso, tá? Que é uma estrutura esponjosa que vai auxiliar nessa contração para liberação ou da urina ou do sêmen. Vão ter corpos cavernosos, tá? Que se dispõem, então, paralelamente, né? E dorsalmente ao corpo esponjoso. Então, são estruturas onde vão se encher de sangue, tá? Quando o pênis tiver uma ereção, tá certo? Então, a função dessa estrutura todinha, né? Aí ali a gente tem artérias, veias, nervos, veias dorsais, envoltório fibroso, né? Que tem que ter a musculatura. E ali no final, então, a glande e o prepúcio. Bom, então, esses corpos cavernosos, eles vão se encher de sangue, tá? Para a ereção, tá certo? Então, ali, ó, fala para nós, ó. Os corpos cavernosos se dispõem paralelamente, dorsalmente ao corpo esponjoso, que é ali onde fica protegendo a uretra. Em função de estímulos do sistema nervoso autônomo, os vasos sanguíneos irrigam os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, intensificando o fluxo de sangue nessas estruturas, tá? Possibilitando o aumento e a maior rigidez do pênis, tá certo? Então, ele é um órgão extremamente muscular que tem essas estruturas, inervado, muito inervado, para quê? Para quando estimulado ter esse fluxo sanguíneo mais acelerado, mais exacerbado, para conseguir, né, acontecer a ereção, tá? Lembrem que apesar de ser um músculo, né,
de ser uma estrutura com muitos vasos sanguíneos, ele pode ser lesionado e ele pode quebrar, tá? Se o homem tá com uma ereção, ele pode causar um dano, quebrar, tá certo? Bom, então ali a glande é aquela estrutura da pele mais fina, né? Ela tem, ali a gente vai ter mais inervação, né? Mais nervos, para ter aquela sensibilidade maior no estímulo, tá? Para estimular a ereção e para estimular também a ejaculação, tá? Então, ali aquela parte é a parte mais sensível. Depois fala para nós que a glande ela é recoberta por uma prega protetora denominada prepúcio, que pode ser removida por meio de um procedimento cirúrgico, tá? Então, seria uma película protetora, tá certo? Bom, depois fala para nós ali sobre o câncer de pênis. Então, o câncer de pênis ele pode acontecer principalmente pelo quê? Falta de higienização, tá? Falta de higiene. Como é uma estrutura em que, principalmente ali aquela parte da glande do prepúcio, ela é uma estrutura que tem muita pele, né? Tem que ser higienizada de forma correta para não causar um câncer, pegar uma infecção e acabar, né, prejudicando a estrutura, tá certo? Depois a gente vai ali para os órgãos genitais femininos, que são uma estrutura bem mais complexa que um órgão genital masculino. Ou se não é, né? Então, ele está mostrando para nós o órgão, os órgãos externos, então, ele é chamado de podendo ou vulva, melhor vulva, né? E a parte aberta, né? A abertura, a parte interna é a vagina, tá certo? Então, lá dentro dos nossos órgãos, a gente tem os ovários, o útero, as tubas uterinas, né? E a vagina, como eu falei para vocês, que tá na parte interna. Então, ó, coisas que às vezes até as meninas se confundem. A vagina é a parte interna, tá? A parte externa é a vulva, tá? O que a gente enxerga é a vulva. Bom, então, diz ali que a sustentação dos órgãos genitais internos é realizada por um conjunto de ligamentos constituídos por cordões fibrosos, tecido conjuntivo, denso modelado. Então, a gente tem uma estrutura toda que fixa os nossos órgãos, como eu já falei para vocês, os nossos órgãos também são muito musculares, né, para conseguir fazer esse processo de contração, tá? Então, toda essa parte uterina, das trompas, da vagina, tudo é muito muscular, tá? E sofre contrações para auxiliar em duas coisas, né? Auxiliar na entrada dos espermatozoides e auxiliar na saída do feto, tá? Bom, então ali tem uma imagem, não tá muito boa, não tá muito bonita, né? Dos órgãos. Então, ali, bem encostadinho na parte de trás para frente, vamos, né? Que nem a gente fez, a gente tem a porção inferior, o final do intestino grosso e o ânus, tá? Depois, logo na sequência, a gente tem a abertura da vagina, né? Aí, a partir dessa abertura da vagina, nós vamos ter o contato com o útero, ali, ó, que ele parece uma bolsinha deitadinha em cima da bexiga, a tuba uterina e o ovário lá no finalzinho, né? Como se fosse um botãozinho de flor, tá? E aí, na sequência, como eu já falei para vocês, né? Nós temos a divisão entre uretra e vagina. Então, depois da vagina, a gente tem a uretra, que se conecta com a bexiga urinária, tá? Depois a gente tem ali o conjunto de lábios que protegem tanto a uretra quanto a vagina, tá? Para não entrar patógeno,
tá certo? Até porque, como a nossa uretra ela é muito curtinha, a conexão com a bexiga ela fica muito perto, tá? Então, por isso que geralmente mulheres têm mais cistite, mais problemas bacterianos, pelo fato de ser muito curto, tá? O espacinho. Aí a gente tem os lábios e o clitóris ali, que é a parte mais inervada, né, do órgão genital feminino, ok? Os ovários, então, nós temos dois, são as gônadas, né, as nossas glândulas sexuais, elas que vão produzir os nossos ovócitos secundários, que não são óvulos, os óvulos só se tornam óvulos quando fecundados. Então, os nossos ovócitos secundários, e são as responsáveis pela produção dos nossos hormônios sexuais, né? As mulheres têm dois hormônios sexuais, que são o estrogênio e a progesterona. Então, eles são responsáveis pelas nossas características sexuais. Os nossos ovários, eles têm cerca de 3 centímetros cada um, tá? De comprimento, e eles são localizados lá no nosso abdômen, à direita e à esquerda do útero, tá certo? Bom, aí falarei para nós sobre o estrogênio e a progesterona, né? Então, o estrogênio ele é responsável pelas nossas características secundárias. Então, o aumento da vagina, desenvolvimento dos lábios, ali que circundam a vagina, aparecimento de pelos, o alargamento dos quadris, tá? Então, esse alargamento dos quadris, ele é uma característica sexual secundária. Pensem que nós somos animais e que o nosso corpo ele se prepara para procriar, tá? Por isso que tem esse alargamento, tá certo? Falando biologiês, tá, pessoal? Somos animais e nosso corpo é produzido para procriar, biologicamente falando, tá certo? Não vamos entrar em nenhuma discussão feminista aqui, tá? Bom, então, ele vai estimular o crescimento dos ossos também, a nossa calcificação óssea, a formação das nossas glândulas mamárias, todas essas nossas características sexuais secundárias, elas vão ser formadas a partir do estrogênio. A progesterona, então, ela atua no desenvolvimento também dos caracteres femininos, né, e na preparação do útero para o embrião. Então, é ele lá que vai fazer a parte da produção de toda aquela camada uterina, né, e da liberação dela quando não tem a formação do feto, tá? Então, a progesterona que vai fazer a gente menstruar todos os meses, tá certo? E aí também ela vai influenciar na produção lá da lactação, né? A produção do leite nas glândulas mamárias. Tá certo? Bom, então as tubas uterinas, olhem ali a imagem que tem no livro de vocês. É um caminho bem longo dos ovários até o útero. Então, elas têm mais ou menos 12 centímetros de comprimento, tá? E elas vão se ligar o útero ao ovário, tá? Aí diz para nós, ó, que quando o falópio maduro, situado na parede do ovário, se abre, o ovócito secundário é guiado pelas fímbrias, que seriam, né, a nossa trompa, né? Elas teriam várias estruturas, né, como se fossem cílios, que ajudariam nesse processo de caminhada do nosso ovócito secundário. Lembrem que o ovócito é uma bolinha, ele não tem cauda como o espermatozoide, ele não consegue se movimentar. Então, essas fímbrias, elas ajudam nessa movimentação, nesse deslocamento do ovócito secundário, tá? Ó, e em seguida, as contrações musculares da tuba, junto com esses movimentos ciliares, ajuda na movimentação do ovócito, tá? De modo geral, o processo de fecundação ocorre no terço final da tuba uterina,
Então, lá naquela partezinha final da tuba uterina é que acontece a união do óvulo, do ovócito, com o espermatozoide, tá? Não é no útero. No útero, depois, o zigoto vai se fixar. Mas enquanto ainda é ovócito, vai estar lá na tuba, tá? Por isso que, às vezes, muitas mulheres têm gestação tubária, tá? Porque o óvulo e os espermatozoides, eles se encontram ali naquela tuba e, às vezes, o zigoto não consegue nidar para o útero, tá? Então, aí tá mostrando para nós, ó, as fímbrias, né, as estruturas, que são as franjas que absorvem que envolvem o ovário, o óvulo, o tubo, a tuba uterina com uns cíliozinhos, que não aparece ali muito bem, e o útero. E ali, ó, tá mostrando uma anidação do óvulo, né, e a formação do zigoto e a fixação dele no útero, tá? Ali tá mostrando para nós essa representação. Bom, vamos ali para a página 14. Bom, então o útero, como eu já falei para vocês, ele é muito muscularizado para conseguir fazer a contração, né? Então, ele que vai alojar o embrião na gestação. Ele é formado por uma parede muscular espessa, denominada miométrio. Então, aquela parte toda muscular é chamada de miométrio, tá? Ele consegue distender, né? Então, ele consegue crescer, aumentar de tamanho pelo fato da produção, né? Do desenvolvimento do feto. E na parte interna do útero, a gente tem o endométrio, né? Que é um tecido muito vascularizado, né? Que vai fazer toda a parte de formação daquelas camadas protetoras do útero para a fixação do embrião. Então, o endométrio que vai fazer toda essa fixação, tá? E a anidação. Então, na parte inferior, lá quando o útero se conecta à vagina, a gente tem a parte que é chamada colo do útero, né? Que seria a parte em que fica unida ali o útero à vagina, tá certo? E na gestação, ele tem que ficar, enquanto o feto está se desenvolvendo, ela tem que ficar bem fechadinha, né? Como se fosse uma portinha ali, o colo do útero, tá? E aí, no final da gestação, essa região ela vai ficando mais fina para conseguir facilitar o parto, tá? O que acontece na menstruação? A menstruação, ela é a descamação, né, do endométrio. Então, ela é a descamação dessa parte mega vascularizada interna do útero, tá? Então, a gente tem ali essa descamação do endométrio e aí com a contração do útero, né, e a ruptura de vasos sanguíneos, a gente tem a liberação, então, da menstruação, do fluxo menstrual pela vagina, tá? Então, ali tem essa descamação porque não teve anidação do zigoto, tá? Então, a vagina, ela é um canal muscular, né, de 8 centímetros. Lembrem, ela tem que ser muscular porque ela tem que aguentar a passagem de um bebê, né? Então, ela tem que conseguir se distender. Então, ela vai do início ali da abertura até o colo do útero, ela tem aproximadamente 8 centímetros, tá? Então, não é nada exageradamente enorme, tá? Ali fala para nós que é o nosso órgão copulatório, tá? Então, é o órgão que tem contato com as nossas gônadas, que vai facilitar, então, na reprodução. Bom, na vagina, então, a gente tem 2 centímetros de abertura vaginal e nós temos uma membrana mucosa perfurada
altamente vascularizada, que é chamada de ímen. Então, é como se fosse ali uma película protetora, tá? Ela é uma película bem fininha, muito vascularizada e perfuradinha. Por que ela é perfuradinha? Para deixar o fluxo da menstruação sair, tá? Esse ímen, né? Então, ele vai possibilitar a saída do fluxo menstrual, mas ela é geralmente rompida na primeira relação sexual, tá? Às vezes pode provocar sangramento, às vezes não. Como ela é vascularizada, vai depender muito da pessoa, tá? No processo de cicatrização, tá certo? Por que diz ali que geralmente é rompida? Tem mulheres que têm um chamado ímen complacente, que ele tem uma elasticidade muito maior do que os normais e às vezes ele só se rompe no parto, tá? Então, fala para nós que ao redor da vagina a gente vai ter ductos das glândulas, né? Vestibulares, que são maiores, que auxiliam na lubrificação, tá? Então, do mesmo jeito que lá o pênis vai ter as suas glândulas acessórias que vão ajudar na lubrificação, né? Ajudar lá no equilíbrio de acidez, a gente também tem, tá? A vagina também vai apresentar esses ductos que vão ajudar, então, nessa lubrificação da vagina, tá? Podendo a vulva, eu acho mais bonitinho vulva do que podendo, tá? Então, ela é a parte externa da genitália, tá? Então, é ali onde a gente tem a entrada, né, do canal vaginal, né? E onde a gente vai ter os lábios, os grandes lábios e pequenos lábios. Incrivelmente não mostra perfeitamente para nós essas estruturas, né? Mas então é essa estrutura. O pudendo, então, ele é a estrutura dos lábios, grandes lábios e pequenos lábios, e do clitóris, né? Que é aquilo que eu falei, que é uma pequena saliência arredondada. E erétil, encontrada na junção, superior dos lábios, dos pequenos lábios. Como eu falei para vocês, o clitóris ele tem função de estímulo sexual, então é ele que é estreitamente inervado, tá? Que vai ter toda aquela formação, aquela sensibilidade maior, né? Para ter as contrações musculares, né? Que seria, no caso, a nossa ejaculação, para auxiliar no caminho, na passagem dos espermatozoides, tá? Depois ele fala sobre a gametogênese humana, né? Então, a formação das nossas células gaméticas, nossas células reprodutivas. A gente já sabe que elas são haploides, para a gente ter a formação do indivíduo diploide, né? Então, a partir das meioses, a gente vai ter a formação desses gametas haploides. E quando se juntam na fecundação, a gente tem a formação do zigoto, tá? Então, fala ali para nós que durante a gametogênese, as células elas vão passar por 3 fases, né? A multiplicação, que é lá o início, né, da formação, que vai ter as mitoses, o crescimento e a maturação, que é a meiose, né? Então, toda aquela produção, duplicação de DNA e todas as formações até, né, as divisões celulares até chegar no gameta em si, tá? No homem, então, ela vai iniciar na puberdade, a partir dos 12 anos, quando os testículos são maduros, tá certo? Então, é aí que vai começar a formação dos espermatozoides no homem. Então, ali para nós, tá mostrando toda aquela fase de multiplicação, crescimento e maturação dos espermatozoides. Então, vamos ali para a página 15, para a representação, que é mais fácil da gente ver todas essas
essa parte. Então, ali tá mostrando para nós aquilo que a gente já viu lá na divisão celular, tá? Então, lá no tubo seminífero, né? Lá no tubo seminífero, ó, estão vendo o testículo, epidídimo. Lá no tubo seminífero a gente tem essa formação dos espermatozoides. Então, a fase da multiplicação, onde as células gaméticas, elas vão se duplicar, vão sofrer meiose, vão continuar 2Ns, vai ter o crescimento celular e a formação da meiose. Meiose 1 e a meiose 2, tá? Lembrem que a meiose ela é reducional, então uma célula que é 2N se transforma em N. Isso a gente já viu 300 vezes lá no primeiro ano, tá? Então, aqui tá mostrando. E aí tá mostrando para nós a transformação lá depois da fase de maturação das células espermáticas em espermatozoide, tá? Então, uma célula 2N vai formar 4 células N, tá certo? E aí tá mostrando para nós, ó lá, o tubo seminífero, a formação, então, onde fica cada uma dessas partes no tubo seminífero. Então, ali, ó, espermatogônia, que seria aquela fase de multiplicação, os espermatócitos primários, que é a fase de crescimento da célula para começar a meiose, o espermatócito secundário, que seria, então, a fase da meiose 2, espermátides N, que seria a fase, então, da final da meiose 2, e os espermatozoides propriamente dito. Então, toda essa reprodução celular aqui, essa divisão celular, vai acontecer lá no tubo seminífero, tá? Onde é que tá o tubo seminífero? Lá no testículo, certo? E aí tá mostrando aqui embaixo, na página 15, para nós a finalização da espermatogênese, né? Então, a formação, a modificação dessa célula N no espermatozoide em si, tá? Então, ali, ó, mostra para nós toda a célula bonitinha e a migração, então, da mitocôndria para uma parte final da célula, né? Para partir dessa migração da mitocôndria, a formação do flagelo, tá? Então, olhem ali, ó, a mitocôndria e a partir da mitocôndria, a formação do flagelo. Aquela parte ali, ó, aí mostra para nós, no finalzinho, todas as estruturas do espermatozoide. Então, aquela parte de cima, o acrossomo ele ajuda a quebrar, vamos dizer, né, a parede do óvulo, pro espermatozoide entrar. O núcleo, onde tem as características genéticas. A peça intermediária, que é onde a gente vai ter a mitocôndria, que vai ajudar na movimentação. E o flagelo, que é a cauda da movimentação. Quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, só aquela parte da cabeça que entra no óvulo, que é a parte onde está o DNA. Aquela parte da mitocôndria e do flagelo, ela é perdida, tá? Pessoal, são 12h14. Eu vou parar aqui. Semana que vem a gente volta a partir da página 16, tá? Semana que vem não, minto, dia 9, tá? Semana que vem é feriado. Semana que vem é feriado. Dos finados, né, Sora? Oi? Dos finados, né? Isso, finados. Então, aí, na próxima aula, a gente termina essa parte, né? Que a gente vai para a ovulogênese, né? A formação dos óvulos. Fala um pouquinho ali sobre os métodos contraceptivos, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Já deem uma lida nisso, tá? Sei que muitos de vocês já estão cansados de ouvir, mas deem uma lida, por favor. Porque aí, se tudo der certo, se a gente conseguir, a gente já entra no sistema endócrino, tá? Para não se atrasar. Como eu falei para vocês, façam as atividades para que, se tiverem alguma dúvida, a gente já sana na próxima aula, tá? Eu vou fazer a chamada, conforme vocês forem respondendo, vocês já podem ir saindo, tá, pessoal?